Olá, me chamo Paulo e sou do interior do Mato Grosso. E este fato aconteceu comigo no ano de 1990. Venho de uma família simples, da qual sobrevivia do plantio de milho e do trabalho duro. O meu pai era um homem muito trabalhador e sempre fazia de tudo para pôr comida na mesa. Ele sempre me ensinou o valor do trabalho duro e da família. Da região de onde venho, existe um grande problema para as pessoas que lidam com grandes plantações: os porcos do mato, que de vez em quando destruíam as plantações das fazendas. Por isso, desde pequeno, sempre vi o meu pai e os meus tios saírem para caçar à noite. Quando era a época em que os porcos do mato estavam atacando as plantações. Meu pai me ensinou a atirar quando eu tinha 13 anos. E desde então, eu sempre fui apaixonado por armas. E quando atingi os 16 anos de idade, sempre saía para caçar javali à noite. Até que certa vez saímos para caçar. Estávamos só eu, o meu pai e o meu tio. Era uma noite de sexta-feira e já era por volta de 1 da madrugada, quando nos separamos do meu tio e seguimos em meio à plantação, enquanto o meu tio seguiu pela estrada dos fundos da fazenda. E de repente escutamos o meu tio gritar feito louco. Ele berrava de dor e pedia por socorro. Então saímos correndo para ver o que tinha acontecido. E quando chegamos onde o meu tio estava, vimos que ele tinha um ferimento bem na coxa. Ele disse que algum bicho derrubou ele no chão e em seguida arrancou um pedaço da sua perna. Depois do ocorrido, levamos ele para o hospital, onde ele foi examinado e tratado pelos médicos. Mas o que mais nos deixou intrigados foi que naquela noite não vimos nenhum javali. E do nada, o meu tio foi atacado, sem mesmo saber o que o atacou. Mas é claro que pensamos que foi um javali mesmo. Então, alguns dias depois, os vizinhos do meu pai vieram pedir ajuda a ele, para que os ajudasse a construir plataformas no alto das árvores, para que os caçadores pudessem se manter longe do perigo de serem atacados. Então, assim eles fizeram. Construíram 4 plataformas em árvores que ficavam perto de onde os javalis geralmente apareciam à noite. E depois que começamos a usar essas plataformas, ninguém mais foi vítima de nenhum javali. E até mesmo aumentou o número de javalis que conseguíamos abater, pois lá de cima o nosso campo de visão era bem maior. Bem, passaram-se alguns meses, até que certo dia convidei o meu pai para sairmos à noite para caçar. E ele me disse: "Filho, estamos em época de quaresma. É muito perigoso sairmos para caçar nessa época." O meu pai era daqueles antigos que tinham várias crenças. Mesmo assim, eu decidi ir, pois já fazia um mês que não saía para caçar. Então, quando era por volta de 11 horas da noite, peguei o meu rifle e a minha lanterna e as minhas munições, e já estava de saída, quando a minha mãe veio na porta e me falou assim: "Que Deus te proteja, meu filho." Me deu um abraço e entrou para casa. Bem, lá fui eu em direção das plantações.
Percebi que naquela noite nenhum dos vizinhos saiu para caçar. Quando cheguei em uma das plataformas, comecei a ouvir barulhos no meio da plantação. Então, escalei até a plataforma. Fiquei esperando lá de cima, com a lanterna e o rifle apontados. E quando de repente, vi 2 javalis saindo do meio da plantação. Então me preparei e disparei contra o maior deles. Aquele deveria ter uns 80 quilos. O tiro foi certeiro, bem na cabeça. Então, o outro saiu correndo em direção à plantação, pois se assustou com o barulho do tiro. Eu desliguei a minha lanterna, pois a luz da lua cheia já era o suficiente para iluminar a minha descida. Bem, fui descendo lentamente da árvore, para não escorregar e cair lá de cima, pois a árvore tinha uns 12 metros de altura. Mas quando eu estava no meio da descida, comecei a escutar algum bicho correndo na mata atrás de mim. Aquele bicho estava vindo em minha direção. Então eu logo pensei que fosse outro javali. Mas o animal que passou correndo do lado da árvore que eu estava não era deste mundo. Aquilo era uma besta vinda direto do inferno. Um ser com os pelos negros como a noite. Tinha uma cabeça de lobo com orelhas pontudas, mas tinha um corpo como de um homem. E aquela coisa era enorme. Tinha uns 2 metros de altura e passou correndo em 4 patas na direção do javali que eu acabara de abater. Aquela criatura foi direto até o javali e pegou o animal pelo pescoço somente com a força da mandíbula, erguendo-o do chão. Eu entrei em pânico e subi até a plataforma o mais rápido que pude. E fiquei lá em cima deitado, olhando aquela fera carregar o javali mata adentro. Estava com tanto medo que nem me lembrei que estava armado. Fiquei completamente paralisado lá de cima. E quando eu não conseguia mais ouvir os passos daquele monstro, pude ouvir ao longe um uivo ensurdecedor que me deixou todo arrepiado. E foi aí que desci da árvore e voltei correndo para casa. Chegando lá, contei para os meus pais o que tinha acabado de acontecer. E os meus pais me disseram: "É, isso que acontece quando você não respeita as noites de quaresma." Depois daquele dia, nunca mais saí para caçar sozinho, muito menos em noite de quaresma. Boa noite. Eu morava no interior do estado de São Paulo, na cidade de São José dos Campos. Em certa época, eu e a minha família estávamos nos mudando para uma outra casa. A casa para a qual estávamos nos mudando não era uma casa velha, e muito menos estranha, e não tinha nada demais que chamasse a atenção. Mas alguns fatos estranhos e bizarros aconteceram naquela casa. No dia da mudança, a minha mãe verificou os cômodos da casa e estranhou porque embaixo do tanque de lavar roupas havia restos de velas de várias cores, coisas que não são normal de se encontrar. No entanto, ela não ligou muito para isso
e continuou com seus afazeres. Depois de tudo ajeitado, começamos a nos acostumar com a nossa nova moradia. Nas primeiras noites, ocorreu tudo de forma normal, sem novidades. Após se passarem alguns dias, quando já estávamos acostumados com a casa, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu, o meu irmão e a minha irmã começamos a ouvir barulhos pela casa. Eram risadas, passos e pessoas conversando, sendo que ficávamos muito assustados com aquilo. Então, decidimos contar para nossa mãe os fatos que havíamos percebido. A minha mãe não ligou muito e dizia que tudo aquilo era impressão nossa, devido a estarmos vivendo uma experiência em outra casa. Diante daquilo, resolvemos continuar com a nossa rotina, pensando que não fosse acontecer mais nada. Até que coisas mais estranhas começaram a acontecer. Em uma determinada manhã, a minha irmã acordou assustada, pois ela e o meu irmão dormiram em suas respectivas camas. E de manhã acordaram um na cama do outro, ou seja, em camas trocadas. Luzes acendiam e apagavam sozinhas, e sempre ouvíamos passos. Todos esses fatos assustadores se repetiam, chegando ao ponto em que nós havíamos nos acostumado com a situação. Afinal, éramos crianças e achávamos que era só o nosso medo. Eu era muito medrosa e sempre chamava a minha mãe para me levar até o banheiro ou tomar água durante a noite. Porém, houve uma noite em que chamei a minha mãe e ela sempre ia para o meu quarto no escuro. Então, escutei os passos dela se direcionando até o quarto. Quando os passos chegaram perto da minha cama, senti a sua presença ao meu lado. Neste momento, pedi para que ela me levasse até o banheiro. Mas quando olhei para ela, levei um susto muito grande, pois não era a minha mãe que estava ali ao lado da minha cama, e sim o vulto alto e escuro de uma criatura muito assustadora. Neste momento, quase tive um treco e comecei a gritar, chamando a minha mãe. Ela, ouvindo os meus gritos, foi correndo para o meu quarto. Quando contei para ela o que havia acontecido, ela não ligou muito e me disse que eu deveria estar sonhando e que tudo era a minha imaginação. Os fatos continuaram acontecendo, até que coisas estranhas começaram a chegar pelo correio e sem remetente. Muitas dessas coisas eram areia vermelhas em sacolas plásticas, velas pretas e plantas estranhas. Até que um certo dia chegou pelo correio a foto de um peito masculino com uma grande borboleta. Como a minha mãe não acreditava nesses fatos sobrenaturais, ela até achou a foto interessante e acabou mandando fazer um quadro, o qual ela tem até hoje. Os passos e coisas estranhas continuaram acontecendo, e devido a isso tudo, eu tinha muito medo daquela casa. Até que a minha mãe resolveu se mudar de lá. Não sei se foi porque víamos coisas demais, ou se ela também acabou vendo algo e ficou com medo, pois ela não comentava nada conosco. Quando chegou o dia da mudança, estávamos tirando os móveis do meu quarto
e do quarto dos meus irmãos. Em um determinado momento, um dos tacos do piso se soltou. E embaixo do taco, onde era o solo do quarto, havia muita terra vermelha. Estranhamos aquilo, mas nem ligamos. Afinal, já estávamos indo embora daquela casa. E quando fomos apagar a luz do quarto, o interruptor saltou sozinho e voou para bem longe. Depois que nos mudamos de lá, uma vizinha disse à minha mãe que aquela casa era um terreiro de macumba e que o meu quarto era onde ficavam as atividades do terreiro. Isso explicava muita coisa. E não era à toa que tantos fenômenos assustadores aconteciam naquele local. Finalmente, nos mudamos para outra casa. E lá pensávamos que tudo iria melhorar. Mas os fatos mais terríveis ainda estavam por vir. Bem, a nossa nova casa era muito grande e tinha um quarto só para mim. O meu irmão tinha o quarto dele e a minha mãe o dela. Havia sobrado um pouco mais de espaço, pois a minha irmã havia se casado e não morava mais conosco. Bem, no começo, como sempre, tudo corria de forma normal, sem acontecimentos fora da rotina, sendo que levávamos a nossa vida normalmente. Mas em certo dia, eu ganhei um cachorro, aquele salsicha, da raça Basset. Fiquei muito apegada ao animal, e ele passou a fazer parte da nossa família. Mas algum tempo depois, ele ficou doente e acabou morrendo. Eu, na verdade, não sabia disso, pois a minha mãe havia me dito que o cachorro havia fugido, com o objetivo de evitar que eu ficasse sofrendo caso soubesse a verdade. Bem, passado alguns dias, eu estava varrendo um corredor bem grande que havia na casa, o qual ia da sala até o quarto da minha mãe. Enquanto varria, vi o meu cãozinho passando pelo corredor. Então fui até ele e vi ele seguindo pelo corredor adentro, até o quarto dos meus pais. Morri de felicidade, achando que o meu cachorro havia voltado, pois eu não sabia que ele havia morrido. Corri atrás dele e cheguei no quarto da minha mãe, onde fiquei procurando por ele. Afinal, ele havia entrado ali. Bem, procurei ele em todos os cantos e nada. Nem sinal dele. Achei super estranho aquilo e não sabia explicar o que havia acontecido. Em um outro dia, eu havia faltado aula e estava dormindo até mais tarde. Eu sempre ficava sozinha durante o dia em casa. E de repente, acordei com um barulho, como se alguém estivesse andando no forro da casa. O barulho não passava de jeito nenhum. E eu fiquei super assustada, pois estava sozinha. Achei que tinha alguém andando no forro da casa. E aqueles passos estavam bem em cima do meu quarto. Como eu estava morrendo de medo, fiquei lá quietinha, esperando passar. E foi aí que a campainha tocou. Quando fui olhar, vi que era a minha vizinha da frente, me dizendo que tinha um homem em cima do telhado da casa. Neste momento, liguei para minha mãe, que chamou a polícia. A delegacia era perto da nossa casa. Em menos de um minuto, estavam lá várias viaturas da polícia. Afinal, era um cara
em cima da casa onde havia uma criança sozinha. Os policiais reviraram a minha casa e a casa dos vizinhos, e nada. Não acharam nenhuma telha fora do lugar. Eles disseram que era impossível alguém estar andando lá em cima do telhado e não ter nada fora do lugar. E como não encontraram nada, hoje acredito que aquilo poderia ser um espírito que estava vagando por ali, pois essa minha vizinha era médium e via coisas sobrenaturais. Nessa casa, eu sempre escutava passos no corredor. Parecia que havia alguém andando por ali, mas quando ia olhar, não era ninguém. A minha mãe nunca viu nada e não acreditava em mim quando eu contava para ela. Então, eu parei de contar os fatos estranhos que eu presenciava, ficando com medo somente para mim. E foi assim até o dia que a minha mãe presenciou algo assustador. Eu tinha um duende de porcelana e dava várias coisas para ele, maçãs, bombons, etc. Até que certo dia, o meu tio estava lá em casa com a sua filha e estava brincando com ela de matar o bicho-papão. E na brincadeira, ele ia até o meu quarto e jogava um chinelo embaixo da cama e dizia para ela: "Vamos matar o bicho-papão." E em seguida fechava a porta do meu quarto. Depois, ele ia até o quarto do meu irmão e fazia a mesma coisa. E depois de ter feito isso, ele voltava para buscar os chinelos nos quartos, porque dizia ele que assim tinha matado o bicho-papão. Quando ele abriu a porta do quarto do meu irmão para pegar o chinelo não estava mais lá. Ele estranhou e foi até o meu quarto e se espantou vendo que os 2 chinelos estavam lá, arrumadinhos em frente ao meu altar do duende. Quando cheguei do serviço, a minha mãe me contou o que havia acontecido e me mandou dar um fim no duende. Depois desse dia, ela passou a acreditar em mim quando eu contava as coisas estranhas que presenciava naquela casa. Lá sumia tudo e as coisas iam parar em vários lugares diferentes, até mesmo em cima do guarda-roupas. A minha mãe, depois de ter passado por aquela experiência, achava que tudo isso era culpa do duende. Certo dia, ela me chamou para conversar. O motivo da conversa era porque ela começou a ouvir barulhos e sentia alguém se deitando com ela todas as noites. Ela me disse que todas as noites sentia alguém deitando do lado dela e até mesmo escutava a respiração. Um tempo depois, o meu irmão começou a se envolver com drogas. A nossa vida estava virando um inferno e a nossa casa parecia estar possuída por algum espírito maligno, pois todas as noites e dias aconteciam coisas ruins por lá. Ficou tão ruim que a minha mãe resolveu chamar um padre para benzer a nossa casa. O padre foi até lá e benzeu, mas nos disse para sair dali, pois segundo ele, a casa era muito carregada e ele não tinha poder suficiente para tirar todo o mal dali, e que a benção que ele fez só duraria um pouco de tempo, e os espíritos voltariam com mais força e nos atacariam. Depois de tudo isso, a minha mãe entregou a casa e nos mudamos novamente. Algum tempo depois, ela descobriu que naquela casa, as pessoas que viveram ali
também mexiam com espíritos e magia negra. E isso justificava os acontecimentos presenciados por todos nós. Mediante tudo isso, procuramos um centro de Umbanda para sabermos o que se passava. E descobrimos que os espíritos estavam nos seguindo de casa em casa, e que nos mudar não adiantaria nada, pois eles iriam junto conosco, perturbando as nossas vidas. E os espíritos só dariam paz quando destruíssem a nossa família. E isso logo acabou acontecendo. Eu vim para São Paulo morar sozinha, e a minha mãe ficou no interior. Ela continua vendo e escutando coisas por lá, mesmo na nova casa que ela acabou de se mudar. Até pouco tempo atrás, a minha mãe me contou que ela vê espíritos e demônios por lá. E eu, pensando que estaria livre morando longe, me enganei. Pois pelo que percebi, eles acabaram me seguindo até a minha nova moradia, me assombrando ainda mais. E posteriormente contarei as assombrações que acontecem no meu novo apartamento. Boa noite.